Graças eu dou a Deus por ter me instruído em tudo. Que as pessoas me prestem atenção no que eu estou falando através dos vídeos social, levando conhecimento a todos aquilo que eu tenho aprendido na jornada da vida. Que Deus tem me completado em tudo. Eu acho que você já ouviu falar numa palavra de violência contra a mulher chamada feminismos. Feminismos. O que é o feminismo? Feminismo. Cristão pode ser feminista? O cristão pode ser? Feminismo é um movimento que procura promover os direitos das mulheres, defendendo o respeito pela dignidade da mulher e a igualdade de tratamento entre homens e mulheres, e em várias áreas da sociedade. Dentro do feminismo, existe muito grupo diferente, com objetivo e ideia variados. Um cristão pode ser feminista sem concordar com tudo que o determinados grupo defende? Um cristão também pode escolher não se identificar como feminista, mas defender algum dos ideias do feminismo. Existe muito grupo humanitário que procura reduzir as injustiças do mundo, como a pobreza, a falta de acesso à educação ou ao cuidado de saúde, o racismo. O feminismo é um movimento que procura reduzir as injustiças contra as mulheres. Como surgiu o feminismo? Quando surgiu e quando apareceu? Historicamente, em muita sociedade, pelo mundo inteiro, as mulheres foram colocadas em uma posição de inferioridade em relação ao homem. Ao longo dos séculos, tanto em cultura cristã quanto não cristã, mulheres de todas as classes sociais tiveram menos valor e poder. E em dependência que os homens da mesma classe, pessoas sem poder e nem proteção, fica vulnerável e acaba sempre por sofrer abuso de alguma pessoa com mais poder. Muitas mulheres na história lutaram para ter direito como os homens e serem tratadas com dignidade. Muitas mulheres formaram grupo e fizeram uma revolução para ser tratada com dignidade. Que as mulheres não eram tratadas com dignidade. Tanto no meio cristão, como no meio não cristão. Tinha uma diferença. Só quem podia dominar eram os homens. E ela procurou a dignidade, até dignidade e respeito. Mas o movimento moderno, conhecido como feminismo, começou a ganhar força no século XIX. Os movimentos contra a escravatura levaram várias mulheres a refletirem
na sua própria falta de liberdade. Mulheres começaram a se juntar, então, para exigir direito fundamental a qualquer ser humano, como igualdade diante da lei. Elas exigiram igualdade diante da lei. Muitas leis puniam mais severamente as mulheres que os homens pelo mesmo crime. O acesso à educação. Em muitas áreas, as mulheres eram impedidas de estudar porque não tinha capacidade ou féria sem seu chame feminino. O acesso ao emprego. Elas começaram a movimentar para ter esse direito, acesso ao emprego. Muitas mulheres eram proibidas de trabalhar fora de casa ou recebia bastante menos que os homens pelo mesmo salário. O direito ao voto. Mulher não tinha direito para votar. O mesmo depois da conquista do voto universal, a lei impedia a vasta a maioria das mulheres de votar. O direito a ser dona de propriedade. Mulher não tinha direito de comprar os bens. Tudo era o homem. Muitas leis impediam as mulheres de herdar ou comprar propriedade, ficando sempre dependente de homem. O direito de não ser considerada como propriedade do marido. Mulher não é propriedade de homem, ninguém comprou. Muita sociedade via a mulher como escrava do marido, sem direito individual. As mulheres, as diferentes ondas do feminismo. No início, o movimento feminista focou principalmente em dar espaço a mulheres na esfera pública, lutando por direito político. Essa fase inicial, normalmente, é chamada de a primeira onda do feminismo. Por volta dos anos 60, quando a maioria das democracias livres tinha dado direito ao voto às mulheres, começou uma nova fase mais focada no direito das mulheres na vida privada. Nessa que ficou conhecida como a segunda onda, grupos feministas lutaram por causa como criminalização, punição da violência contra a mulher. Muitas leis deixavam impune homem que estrupava ou assediavam mulheres e, em alguma situação, as mulheres eram punidas. Acesso igual ao divórcio. Essa segunda onda do movimento feminista lutou contra isso. O acesso igual ao divórcio. Em muitos países, somente o homem podia iniciar o divórcio, deixando muitas mulheres vítimas de abuso sem saúde, com depressão. Muitas mulheres pegam depressão por causa da violência do seu marido. O direito ao aborto. Sob a lógica que a mulher deve ter controle sobre o seu próprio corpo e que deve ter o mesmo direito que o homem de escolher se quer cuidar de um filho ou não. Ou um bandido fora da lei pega uma mulher, estrupa, e ela fica grávida. Ela fica grávida. É um feto. É um feto. Mas em caso, a lei dá o direito dela querer ou não esse feto.
O acesso a método contraceptivo, contraceptivos, pela mesma lógica que o aborto. A licença de maternidade e paternidade. Muitas mulheres eram dependidas quando engravidava, apesar de quererem voltar ao trabalho em breve, perdendo uma fonte importante de rendimento. Também não tinha ajuda do marido na fase inicial, porque tinha de continuar trabalhando. A segunda onda não foi o fim do primeiro grupo feminista. Continuaram até hoje. A luta pelo direito fundamental da primeira onda do feminismo. Em muitos países, esse direito básico ainda não está garantido. Nos tempos mais atuais, surgiu uma terceira onda, que tem focado mais na diversidade e nos direitos de minorias, como minoria racial ou mulheres com outra orientação sexual. Essa onda feminista tem se envolvido bastante com a ideologia de gênero, que ensina que os gêneros são construção social, não diferencia biologicamente e a terceira onda apoia. Preste atenção. Os direitos de homossexual, transexual, etc. Muitas leis criminalizavam essa orientação sexual. Os direitos de minoria étnica. Historicamente, mulheres de minorias étnicas têm estado em uma situação muito mais vulnerável que as mulheres da maioria, porque têm de lutar contra dos preconceitos de raça e de gênero. Eu perguntei no princípio se o cristão podia fazer parte deste movimento. Porque são as leis. É um movimento das mulheres para alcançar os seus direitos sobre o que acontece cotidianamente. Eu acho que vocês já tenham visto. Hoje em dia existe muito grupo feminista, variado, que apoia ou rejeita causa diferente. De acordo com sua visão do mundo, por exemplo, um feminista poderá apoiar o aborto, dizendo que dá liberdade à mulher, enquanto que outro poderá ser totalmente contra, porque muitas vezes o aborto é realizado por pressão da família, não pelo bem da mulher. A única coisa que todos os feministas têm em comum é o desejo de acabar com a injustiça contra a mulher e de promover o seu bem-estar. Entenda a lei. Entenda o movimento do feminismo. Feminismo e a Bíblia. Vamos lá, entrar agora no estudo. Eu já lhe dei o conhecimento do feminismo, eu já fiz um vídeo anterior sobre misoginia, abuso das mulheres, rejeito das mulheres. E aqui está o feminismo, o movimento atual. O feminismo e a Bíblia.
O feminismo não é uma solução de todos os problemas do mundo. A solução é Jesus. Mas ao lermos a Bíblia, descobrimos que há vários lugares onde os princípios básicos do feminismo e os ensinamentos de Deus estão em concordância. Ele concorda no ensinamento da Bíblia. A Bíblia confirma que as mulheres tenham sido muito oprimidas ao longo da história. O problema começa com a entrada do pecado no mundo. A partir daí, sempre houve atrito entre homem e mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 16. No entanto, no princípio, Deus criou tanto o homem quanto a mulher, a sua imagem e semelhança. E deu aos dois a mesma missão na terra. Não foi diferente. Gênesis capítulo 1, versículo 27 a 28. O homem e a mulher foram criados fisicamente diferentes, mas com o mesmo valor e o mesmo propósito, dar glória a Deus. A Bíblia não dá nenhuma indicação que Deus tenha feito Adão e Eva com alguma diferença de inteligência. A capacidade emocional, responsabilidade, nem de trabalho, Eva foi criada para corresponder a Adão, para ser seu igual, ao contrário dos animais. Gênesis 2 e 18. O pecado trouxe todo tipo de injustiça ao mundo, incluindo injustiça contra a mulher. A Bíblia nos mostra um mundo manchado pelo pecado, onde a mulher muitas vezes era maltratada e abusada. Aos maltratos contra a mulher relatados não são aprovados na Bíblia. Mulher não merece ser maltratada, mas sim amada, zelada. Deus entregou ao homem para o homem zelar, cuidar dela, mas não para humilhá-la, rebaixá-la, abusá-la, não maltratá-la. Não, senhor. A mulher não é sua escrava. Esse direito aqui, eu estou certo. Eu defendo o direito da mulher, da criança e do adolescente. E do idoso. Eu tenho o estatuto dos três. Então, todo pastor ele tem que ter conhecimento da lei, ele tem que ter conhecimento dos valores das pessoas e não procurar maltratar as pessoas. Tem muitos cristãos por aí maltratando um ou outro, mas porque o outro não tem conhecimento. Quando se tem conhecimento, leva ele à lei. E a lei é quem julga. Se você não quer ser julgado pela lei, ande direito, ande pela graça. A graça de Jesus é quem nos conforta. Não pense que andar na graça é andar desmantelado, não. Andar na graça é andar direito. Andar na graça é amar o seu próximo, como a Bíblia diz. O seu próximo, na sua casa, é a sua esposa. Ela está próxima a você. Mas tem marido que só a graça. Mas também tem mulher que só a graça. Então, ambos é para viver os dois unidos em um só corpo. No Antigo Testamento, várias leis que Deus deu a Moisés visava proteger mulheres e outras pessoas em situação vulnerável.
Essa lei não era um projeto de uma sociedade utópica, perfeita, mas trabalhava dentro da realidade da época para mostrar a atitude correta que cada uma pessoa deveria ter. A pessoa que realmente ama a Deus luta contra a injustiça e defende a causa dos mais fracos e vulneráveis. Provérbio capítulo 31, versículo 8 ao versículo 9. A forma como Jesus tratava as mulheres era bastante revolucionário para a cultura judaica de sua época. Enquanto muitos líderes religiosos nem acham que mulheres conseguiam entender as escrituras, Jesus ensinou a verdade profunda a mulheres e tiveram várias seguidoras, amigas, financiadoras de seu ministério. Ele não impunha limite no seu crescimento espiritual por seres mulheres. Gálatas capítulo 3, versículo 26 a 28. Você acha que mulher ela pode ser uma pastora? Jesus não proíbe. Jesus não proíbe. Talvez que na sua reunião tenha uma pastora. Uma pessoa resolvendo tudo é uma mulher que resolve tudo. Então ela é uma pastora. Pastora é para cuidar, é para zelar. Pastora era para isso. A lei aqui não está falando sobre isso. A lei está falando sobre a igualdade entre homem e mulher. O homem não é maior do que a mulher e nem a mulher é mais baixa do que o homem. É igual. Igual. A inteligência é igual. Jesus não ocultou o conhecimento. Ele não deu mais conhecimento ao homem e nem mais à mulher. Ele deu o conhecimento igual. Tanto ele falava para o homem, os seus apóstolos, como ele falava para as mulheres que seguiam ele. Conhecimento era igual. As mulheres também podiam financiar o seu ministério. As mulheres também podiam ensinar a palavra que Jesus estava ensinando. A todos, a Bíblia mostra uma grande variedade de mulheres, dona de casa e empresária, seguidoras e líderes, dependente e independente. Existe pessoa que é dependente e tem pessoa que é independente. Pobre, rica, toda criada à imagem e semelhança de Deus. Quando você faz uma excepção de uma mulher, você está fazendo a excepção da imagem de Deus. Que todos são imagem de Deus. E semelhança. Meu prezado e amigo e irmão em Cristo, procure entender a palavra de Deus. Se você é pastor e não estudou, venha procurar o pastor José. Eu lhe oriento para você não andar pecando e nem cair na mão da justiça, que quer dizer cair na mão da condenação. A condenação que se fala é a mão da justiça, você vai ser condenado. Muitas vezes multado para indenizar aquelas pessoas que você falou mal, que você maltratou, que você abusou. Abusar não é só sexualmente, não. Existe abuso de várias qualidades, de várias maneiras. Há pessoas que abrem a sua boca para falar alguma coisa e está abusando. A lei vai lhe corrigir. Tenha cuidado. Muito cuidado. Para o cristão é pouco. Como os homens, nem tudo no movimento feminista é bom.
mas seu fundamento principal, que as mulheres merecem o mesmo respeito, a mesma dignidade e o mesmo acesso à oportunidade que o homem, sem serem maltratadas. É bíblico. Qual foi o impacto do feminismo? O feminismo deve um grande impacto na sociedade atual para o bem e, às vezes, para o mal. O feminismo mudou a forma como as mulheres são tratadas em vários países do mundo. Israel não tem o feminismo. Israel, a mulher é mulher, homem é homem. Na lei de Moisés. Mas na lei existe ponto que a diferença e o erro está em quem interpreta a lei. Os mesmos juízes que interpretaram a lei para condenar Jesus é os mesmos juízes que estão nos tribunais hoje. Tenha cuidado. Porque o segredo é na interpretação da lei. Não é em ler a lei, não. É interpretar ela, o que é que ela está dizendo. O que é que ela está orientando, o que é que ela está condenando ou não. É difícil de imaginar, mas há 1 ou 2 séculos atrás, entre muita sociedade, as mulheres eram vistas como praticamente incapazes de viver de forma independente. A mulher era prisioneira, ela era escrava. Na lei de Aristóteles, ela era assim. O papel da mulher era restrito ao lar. Existem muitas mulheres que amam ser dona de casa, mas essa restrição reprimia muitas mulheres com talento em outras áreas. Hoje em dia, graças ao feminismo, uma mulher pode ser dona de casa ou cientista, empregada de limpeza ou empresária, solteira ou casada. Sua opção são muito menos limitadas. O feminismo também foi essencial na obstrução do direito ao voto, dando a voz política às mulheres e na maior igualdade salarial entre homens e mulheres, que elas ganhavam diferente. O salário era diferente. O homem podia ganhar mais e a mulher menos. E trabalhando na mesma área. Mas o salário não era igual. E ter direito igual de acesso a todos os níveis de educação e capacidade intelectual das mulheres é reconhecida. Estupro e violência doméstica se tornaram crime e o assédio está se tornando cada vez menos aceitável. Cuidado para você não olhar para uma mulher assediando ela. Principalmente as pessoas que não têm conhecimento. Porque o Brasil, 50%, vamos dizer assim, 60%, eles são analfabetos. Eles não têm conhecimento, como lá na zona rural, como noutras áreas, como na favela, eles não têm conhecimento. Então é obrigado que o governo faça um movimento para dar conhecimento ao povo das leis. Porque o culpado de tudo que está acontecendo é as autoridades. Toda a culpa são deles. Porque eles não dão cobertura. Mas a lei está nas mãos. O feminismo também teve algum impacto negativo. A liberação do aborto tem
aumentado o número de abortos. Em vez de reduzir a responsabilidade da mulher que engravida, a solução melhor seria aumentar a responsabilidade do pai da criança. Camarada vez pega uma filha de uma família, aí faz aquela conversa no pé do ouvido dela, estupra ela ou tem caso com ela, engravida ela e abandona. A lei vai puni-lo. E até colocar ele na prisão, para ele aprender que a mulher tem valor. Tem um valor. Em vez de reduzir a responsabilidade da mulher que é engravida, a solução melhor seria aumentar a responsabilidade do pai da criança, impedindo-o de fugir das obrigações de ser pai. Ele tem que aprender o que é a responsabilidade de uma família. Eu estou dizendo porque eu sou pai de 7 filhos. E tenho muitas filhas, moça, até dela casada. Eu não aceito que ninguém maltrate a minha filha. Eu não aceito. Eu, como autoridade, como pai de família, como uma pessoa de responsabilidade, que nunca dei trabalho à justiça, cumpri o meu deveres e responsabilidade com a minha família. Eu também não aceito que alguém chegue a abusar da minha família. Antes das autoridades tomar providência, eu que sou quem vou tomar. Eu sou quem vou entregar o indivíduo às autoridades. É defeito? Não. É o dever de um pai de família. É para ter medo? Não. A Bíblia diz que é o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quer dizer, o bom pai de família, muitas vezes ele sofre por causa da sua família. Além disso, alguma parte do movimento feminista tem contribuído para a promoção de prática sexual errada, reforçando as ideias de outro movimento social moderno. Se não existe distinção clara entre homens e mulheres, não existe motivo para ser feminista, porque o feminismo defende a mulher. É para defender. Ao todo, o feminismo tem sido muito importante para a melhoria das condições de vida de mulheres pelo mundo afora. E para reconhecimento do valor intrínseco das mulheres em todas as áreas da sociedade atualmente feminista, continua sendo o pioneiro na defesa de mulheres em países onde ainda tem pouco direito, mas também há lado dos feminismos que são errados e que não ajudam. Existe lado, quer dizer, sobre grupo existe um certo e existe um errado. Não é obrigado porque todo pastor é errado, eu sei não. Não é obrigado todo ser ladrão e eu sei não. Não é obrigado todo ser como eu. Não, você é como você, eu sou como eu. Somos diferentes. Então, esse movimento, muitas vezes no meio, tem coisa diferente. Mas você tem que lutar pelo o direito da mulher. Eu sou a favor ao direito da mulher. Por isso eu sou casado há 36 anos. Vai fazer 37 anos que eu sou casado. Não sou contra ao direito da mulher. Sempre o que a mulher precisou, eu dei. Quando ela pediu a mim a liberdade, eu dei.
Ela viaja para onde ela quer, anda para ela quer, ela trabalha onde quer, faz o que ela quer. Importante que tenha o respeito. Se faltar o respeito, então um segue o seu caminho e eu sigo o meu. E para que violência? Somos cristãos. Somos filhos de Deus e irmão de Jesus. Tire esse pensamento da sua cabeça. Dê a liberdade, não seja machão. Eu conheço várias pessoas que é machão, a mulher não tem direito de falar. Ela tem o direito de dar a sua opinião, opinar. Eu viajo, mas viajo junto com ela. Ela não quer que eu viaje só. Não é que ela domina eu, mas é um tipo de união. É uma união, unido. O amor sempre é dedicado. Respeito, zelo. Zelo. E todos que chegam em minha residência, ele vê. Ele vê. Não é aparência não, viu? É um modo de eu conviver com a minha família. Sou homem de responsabilidade. Hoje eu tenho um filho até com quase 40 anos. Eu tenho um filho. Mas eles me consideram. Eles me respeitam. Me tratam como pai. Me tratam como amigo. Eles me tratam como uma pessoa que ajuda eles. Quando eles precisam, eu ajudo. Eu sou o pai. Eu sou o esteio maior da casa. E a mulher é a sustentadora, é quem me orienta. Filho, não é assim. Filho, é assim. Tá bem, certo. A gente vai fazer assim. É assim que anda dois, concordando. Aonde há concorda, Deus opera. Feminismo significa odiar os homens? Não. Feminismo não significa odiar o homem. Alguma feminista não gosta de homem. Normalmente devido à experiência muito ruim envolvendo o homem. Mas a vasta maioria das pessoas feministas se preocupa com o bem dos homens também. Dar voz e poder às mulheres não significa tornar os homens escravos. Não. Deixa a sua mulher também agir. Deixe ela também falar. Ela não é propriedade de ninguém. Cada um deve fazer a sua parte. Jesus disse, cada um toma a sua cruz e siga. O objetivo do feminismo é criar mais igualdade, reduzindo a probabilidade de um lado abusar do outro. Em uma situação ideal para a maioria do feminista, o homem e a mulher poderiam conviver em harmonia com respeito mútuo e promovendo o bem um dos outros, um do outro. Ser feminista não significa ser contra os direitos dos homens. Um feminista também pode se envolver em ação para reduzir as injustiças contra o homem, como o suicídio masculino e o abuso emocional. Como em todas as coisas, é importante olhar os outros com amor e compaixão, procurando o bem de todos. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Então você queira aprender, muitas vezes você vê crime de feminicídio, passa muito pela televisão. Homem matando mulher. É errado, isso está errado. A lei tem que punir, mas com rigorosidade. Muitas crianças abandonadas,
Na rua, eu me preocupo com muitas crianças abandonadas na rua por causa dos pais, que não dá o sustento. A criança não tem culpa de nascer. Ela não tem culpa. Vamos cuidar das nossas crianças. Vamos conviver com as nossas crianças. Eu tenho 19 netos. 19 netos. Sou um homem rico. Sou rico. E quando precisa de mim, eu ajudo. Todos os meus netos. Todos os meus filhos. Vive tudo ao redor de mim. Não quero nenhum longe de mim. E que os irmãos continuem curtindo o nosso vídeo e aprendendo o que é misoginia e feminismo. Amém? Amém.